Olá, bom dia, igreja. Bom dia. Deus abençoe a cada um de nós, né? Obrigado, Senhor, por mais um dia, né? Bom dia você de casa que está nos acompanhando pelo YouTube. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Sétimo Dia. A Escola de Profetas está de braços abertos para receber cada um que nos acompanha tanto presencialmente quanto pelo YouTube. Nesse momento eu convido todos, vamos ficar de joelhos para fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela saúde, Senhor, também, Senhor, porque podemos estudar a Tua Palavra e também, Senhor, porque mais pessoas estão nos assistindo, Senhor. Lá do outro lado, Senhor, lá do outro lado, Senhor, assistindo nós pela internet, Senhor. E que muitas pessoas possam ser alcançadas, Senhor, por esse estudo, Senhor. Amém. Também, Senhor, que o Senhor possa abrir os corações das pessoas que necessitam da Tua Palavra, Senhor. Que elas possam encontrar a luz e não as trevas, e que elas possam andar no caminho certo, que é estudando a Tua Palavra e se entregar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de irmos para a próxima parte, eu gostaria de nos apresentar para o pessoal de casa, né, que muitas vezes não sabe o nome dos nossos amigos, nossos irmãos alunos, né? Eu sou o Rômulo, aqui é meu filho Benjamin, e aqui é minha esposa Williane. Nós somos alunos da Escola de Profetas, juntamente com essa equipe que está aqui, que é da 20ª turma. Estamos aqui para nos preparar para a missão, que é pregar o Evangelho. Amém? Bom dia a todos. Bom dia a você de casa também. É uma alegria muito grande, né, estarmos aqui na Escola de Profetas e através do YouTube, né, tem alcançado muitas pessoas, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, né? Louvado seja Deus que aqui a gente está até com a irmã Silvânia, né, da França, né, e está aqui conosco, e louvado seja Deus porque o Evangelho ele tem sido expandido. Um dia era eu e você que estávamos atrás da telinha acompanhando, e hoje a gente está aqui, né, na Escola de Profetas como missionário. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. O estudo de hoje, a gente viu a renúncia, né, que o missionário ele precisa ter, que o servo de Deus ele precisa ter para poder seguir Jesus. Quando a gente vai lá para Mateus 16:24, Cristo ele vai nos dizer que aquele que quer seguir a Cristo, ele tem que fazer o quê? Tomar a sua cruz e vir até ele. E hoje a gente viu no estudo o exemplo de Cristo, né, que se deu por nós aqui nessa terra, e também o exemplo de Paulo. E é justamente pensando no exemplo deles que a gente vai louvar o nosso Deus nesse momento com o hino 250, chamado A Jesus Seu Guia Eu Quero. Independente das dificuldades, das barreiras que a gente passar, o nosso foco e o nosso alvo tem que ser sempre o nosso mestre. Amém? Amém. Vamos cantar com muita alegria. O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que diante de ti
pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Bom dia. Que a graça de Deus esteja com cada um de nós. E em mais um momento nós tivemos a grata felicidade de acordarmos e termos a palavra de Deus para estudarmos, refletirmos e termos a vida transformada. Ao termos contato com a Bíblia, nós somos assemelhados a Cristo, que é o autor dela, e meio que a personificação da própria palavra. Então, que nós possamos ser semelhantes à palavra, ser semelhantes a Jesus Cristo, ao termos contemplado a Bíblia nesta madrugada. Convido você a fechar os olhos para que nós possamos orar, para que Deus nos dê discernimento a respeito daquilo que nós vamos recapitular da leitura que fizemos. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, pela grande oportunidade que nós tivemos de acordarmos bem, com capacidade de lermos, não só de lermos, mas de orarmos e de nos conectarmos contigo. Muito obrigado, essa é a maior das capacidades que o Senhor colocou em seres tão pequenos como nós. Obrigado porque, mesmo sendo pequenos e falhos, pecadores, o Senhor nos dá a possibilidade de nos ligarmos com o infinito e com a perfeição. Que nós possamos, Pai, ser aperfeiçoados também, ao entrarmos em contato contigo, ao meditarmos em Tua Palavra, que a Bíblia preencha todo o nosso ser, que Teu Santo Espírito nos conduza a Ti, e que nós possamos ser edificados como templos vivos a Ti. Dê-nos a Tua presença, Pai, neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa manhã nós estudamos algo que preencheu o nosso coração. Nós, nos outros dias, nos últimos dias já, tem várias semanas que nós temos acompanhado o ministério de Paulo, que um apóstolo exemplar e que tem uma obra tão extensa, e o livro Atos dos Apóstolos é praticamente dedicado todo a uma biografia de Paulo, porque todo o trabalho missionário ali, a maior parte do trabalho missionário relatado no livro foi direcionado ali por Paulo. Então nós estamos sendo impactados aí, impressionados com o trabalho que esse grande apóstolo fez. E hoje nós lemos a respeito também do chamado de Deus para todo ministro, toda pessoa então que vai se dedicar à obra, e nós vimos quais são as qualificações e as coisas que nós temos que ter em nosso coração realmente para desempenhar tão alto ministério. Se você fosse pensar na vida do apóstolo Paulo, pensando em tudo que você já leu sobre ele, qual seria a palavra que você usaria para qualificá-lo, para definir este apóstolo?
Um gigante, disse a professora Paula. Um homem de fé, a irmã Tânia disse. Alguém perseverante, disse a irmã Luciane. O professor Léo disse que ele era abnegado. Extremamente dedicado, disse o irmão Antônio. Oi? Não entendi. Muito bem. A irmã Almira disse que ele era um soldado inabalável. Um homem fiel aos princípios, disse a irmã Luciene. Extraordinário, disse o irmão Aziamis. Um homem cheio do amor de Deus, disse a nossa irmã, que agora não me recordo o nome. Silvane. E o Igor? Um servo fiel. Olha só que grandes características nós conseguimos ligar de apenas um único homem. Um homem que andou com Deus consegue ter tantas virtudes que, se você parar para enumerar, você vai encontrar diversas. Porque quem anda com Deus de maneira profunda e íntima passa a ter a mesma vida que o grande mestre teve. Isso nós conseguimos enxergar na vida do apóstolo Paulo. Se nós agora pudéssemos olhar para a vida de Jesus relacionado à sua missão aqui nesta terra, quais seriam as palavras que nós poderíamos usar para definir a pessoa, a missão de Jesus Cristo? Talvez as mesmas: um gigante extraordinário, um soldado inabalável, abnegado, pastor que ama suas ovelhas, corajoso, servo, o maior dos líderes. Você percebe que as características, elas se vinculam, são muito parecidas às definições que nós demos para o apóstolo Paulo e que nós encontramos em Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo foi transformado por Jesus, foi assemelhado a Ele, e assim vai acontecer com qualquer filho de Deus que se una de maneira verdadeira a Deus, vai revelar os mesmos atributos, e além de revelar os mesmos atributos com relação ao caráter, ao coração, vai revelar também o mesmo desejo. Qual era o maior desejo de Cristo? Salvar a humanidade caída, buscar a ovelha que se perdera. E essa é também a maior, talvez a maior vontade, a maior definição que a gente encontra no apóstolo Paulo. Nós não encontramos ele em nenhum momento da Bíblia preocupado com seus próprios interesses. Depois que ele se empenha na obra, você vê ele tão abnegado que ele só vivia, respirava aquela atmosfera. O coração dele não era impressionado com outra coisa. E lá em Mateus capítulo 20, convido você a abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 20, vamos ler a partir do verso 26. Nós vamos encontrar uma motivação, uma instrução de Jesus Cristo para todo seguidor seu, para todo aquele que deseja se consagrar ao ministério. Mateus 20, a partir do verso 26, encontramos assim: Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Nesses 3 versos que nós lemos, a palavra que se repete, a ênfase é a palavra servir. E serviço está ligado aqui a Jesus Cristo, como grande exemplo, e ligado também a qualquer pessoa que quiser se tornar alguém grande no reino de Deus. Quer se tornar alguém grande no reino de Deus, reconhecido por Deus, reconhecido pelo céu, sirva. Essa é a maior qualificação que nós podemos ter, que nós podemos encontrar
E esse exemplo de ministério é o que nós encontramos perfeitamente no ministério de Jesus Cristo. Jesus foi o servo de todos, o servo por excelência. Se nós temos que imitar alguém, que seja Jesus Cristo, assim como Paulo imitou. E imitando então a Jesus Cristo, fazendo parte do ministério, nós obedeceremos a uma lei, que é a lei que definiu Jesus Cristo e, por consequência, define o ministério para ele. Qual é a lei que define Jesus Cristo e define o ministério? A lei do serviço. A lei do serviço é que define a obra que nós temos a desempenhar. Se nós estivermos então ligados a ele, nós estaremos obedecendo a essa lei. Lei essa que seguiu Jesus Cristo, quando deixou todo o céu para vir a esta terra, para ser então o exemplo de toda a humanidade, deixar para trás ali a glória do céu, para empoeirar seus pés aqui nessa terra, contaminado pelo pecado, tendo justamente um grande alvo diante de si, que era a redenção da humanidade que caíra. E nós vemos que todas as pessoas que são chamadas para imitar então o exemplo de Cristo, se colocam no lugar de Cristo, se colocam fazendo a mesma obra de Cristo, são os representantes de Jesus. Jesus ainda continua a influenciar a vida das outras pessoas de maneira direta, através da vida e do ministério das pessoas escolhidas, das pessoas que se separaram para a obra. Que grande responsabilidade tem o obreiro que aceitou, então, foi chamado por Deus para desempenhar a obra de salvar o perdido, porque esse está imitando o exemplo de Jesus Cristo, está fazendo a mesma obra. E fazendo a mesma obra, nós temos que usar das mesmas ferramentas e ter o mesmo princípio, o mesmo amor em nosso coração. E Jesus Cristo agia como um incansável soldado, incansável trabalhador, e assim temos que agir nós também, como sentinelas de Deus, como vigias de Deus, atuando dentro do ministério. Há um parágrafo no capítulo que nós lemos hoje, que é o 34, Ministério Consagrado, que começa assim: os ministros de Cristo são guardadores espirituais do povo confiado a seu cuidado. Nós somos vigias, sentinelas, e os sentinelas eles eram guardas, e esse texto deu uma profundidade para a nossa condição e a nossa obra a fazermos. Nós somos guardadores espirituais. Você, como sentinela, vigia de Deus, chamado para ser uma atalaia ao Senhor, você foi chamado para ser um guarda espiritual. As pessoas que entram em contato com você devem estar guardadas espiritualmente. É isso que acontece? As pessoas que entram em contato com você sentem-se fortalecidas espiritualmente. As pessoas que entram em contato com nós sentem-se que agora estão em uma atmosfera diferente, que o Espírito está presente e se sentem guardadas espiritualmente ou fragilizadas espiritualmente. Isso acontece na realidade da atmosfera de cada pessoa. A pessoa que nós entramos em contato e parece que a própria atmosfera da pessoa nos influencia, nos direciona à santidade, como se fosse uma sentinela guardando a vida espiritual. Mas também ao contrário disso, há pessoas que nós entramos em contato e que você não sente um ar de espiritualidade, na realidade você se sente que a vida espiritual está sendo atacada, influenciada por aquela atmosfera que não é espiritual. E nós temos que pararmos para pensar nisso. Como guardas, como sentinelas de Deus, nós somos guardadores espirituais. Seja um guarda espiritual. E para que você seja um guarda espiritual, você primeiramente tem que começar a guardar a sua espiritualidade. A sua espiritualidade deve ser preservada mais de qualquer outra coisa. Aquilo que você mais anseia e mais busca na vida deve ser a sua espiritualidade. Todas as outras coisas devem estar em sujeição a isso.
E se opõe, bate de frente, prejudica, qualquer coisa que seja, deve ser posta de lado. Qualquer coisa. Emprego, família, relacionamento, qualquer coisa que fira a sua espiritualidade, não deve prevalecer sobre ela. A espiritualidade deve estar no primeiro lugar, deve ocupar a primazia. Estando assim, nós estaremos então vivendo de acordo com o auto-chamado, o auto-compromisso que nós precisamos ter. Nesse mesmo parágrafo que eu citei, na metade desse parágrafo, vai dizer assim: de sua fidelidade dependia a segurança de todos os que estavam dentro da cidade. E assim contigo e comigo, de tua fidelidade depende também a segurança de todos aqueles que se relacionam com você e de todos aqueles que estão, não talvez dentro da cidade, mas dentro da igreja. As pessoas que são irmãos nossos na fé dependem muito de como nós buscamos a Deus, de como nós estamos em sua presença. E pegando um verso aqui no livro de 2 Coríntios, que foi o que nós lemos esta manhã, no capítulo 10, o verso 13 vai dizer assim: nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite de esfera de ação em que Deus nos demarcou e que se estende até vós. E o verso 17 e 18: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim a quem aquele o Senhor louva. Que diante dessa realidade de ministério, nós possamos estar vivendo essa realidade que Paulo coloca. Aquele que se gloria só tem uma razão para se gloriar: gloriar-se no Senhor. O Senhor deve ser a sua glória. E sendo o Senhor nossa glória, nós estaremos então atuando com os mesmos princípios. E a glória de Deus é salvar. E nós estaremos salvando também a todo semelhante nosso. Nós, diante da responsabilidade que temos como sentinelas de Deus, nós precisamos pensar em algumas coisas com a nossa vida. A nossa vida não deve ser uma vida comum e normal, porque nós não desempenhamos uma atividade comum e normal para o mundo. Não tem como nós desempenharmos uma atividade que é completamente alheia ao mundo, usando os mesmos princípios do mundo, tendo a mesma conversa do mundo, o mesmo pensamento do mundo, o mesmo direcionamento. Não tem, porque são obras completamente distintas. Quando nós pegamos o parágrafo que começa: as palavras do profeta, encontrei para você acompanhar a leitura. As palavras do profeta declaram a solene responsabilidade dos que são designados como guardas da igreja de Deus, despenseiros dos mistérios de Deus. Devem ser vigias sobre os muros de Sião, para fazer soar o toque de alarme e a aproximação do inimigo. Pessoas estão em perigo de cair sob a tentação e perecerão, a menos que os ministros de Deus sejam fiéis ao seu encargo. Muito da segurança espiritual dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso lado, depende de quanto você está alerta, depende do quanto você está comprometido com a obra de ser um ministro de Deus. Pessoas estão constantemente ao perigo de cair em tentação. E é a nossa vida de alerta, de vigia, que vai determinar muito sobre as pessoas que estão ao nosso encargo, a nossa influência. Se por qualquer razão seu senso espiritual se torna tão embotado que são incapazes de discernir o perigo, e por deixarem de dar advertência o povo perecer, Deus requererá de sua mão o sangue dos que se perderam. Que grande responsabilidade impende sobre os obreiros de Deus. E essa responsabilidade começa ao nós estarmos bem acordados, não permitirmos que o nosso senso, a nossa capacidade de analisarmos as coisas espirituais sejam embotadas. Quando nós temos, então, a mente embotada, a espiritualidade, o discernimento espiritual embotado, pessoas vão perecer ao nosso lado. E quando nós estamos embotados, às vezes a gente nem percebe isso. Pessoas perecem ao nosso lado e a gente não se dá conta. A gente não se sensibiliza. A gente não atribui a responsabilidade a nós mesmos. Mas mesmo não tendo sido influenciado ou
convencido intelectualmente, a responsabilidade ainda é sua. Mesmo que, por estar embotado, você não perceba e às vezes não aceite, a responsabilidade ainda é sua. Porque se nós não estivéssemos, se nós não estivéssemos embotados, vocês acham que nós veríamos o nosso irmão padecendo ao nosso lado e a gente ia passar de largo, como o homem do conto que Jesus relatou? Você acha que nós seríamos indiferentes às pessoas? Não. Nós só somos indiferentes à salvação das pessoas que sofrem e morrem diariamente ao nosso lado, porque nós temos o juízo embotado. E isso determina, isso é um termômetro para a nossa realidade. Nós olhamos para esse texto e com certeza nós não queremos pertencer ao grupo que estão embotados. Agora, para analisar se nós já estamos pertencendo ou não, é o nosso sentimento para com as pessoas que perecem diariamente ao nosso redor. Se nós passamos por alguém, vivenciamos com alguém que está se corrompendo, se perdendo, e não sentimos tristeza e desejo de mudar aquela situação, é porque nós já estamos embotados. E nós seremos responsabilizados se essas pessoas se perderem. Veja que grande responsabilidade que impende sobre nós. Diante disso, faço um apelo a você, meu irmão. Se consagre a Deus, busque ao Senhor. Nós somos chamados para tão alto ministério, trabalharmos para Deus. De nossa fidelidade ao encargo depende a salvação de várias pessoas. E nós seremos responsabilizados se essas pessoas se perderem por negligência de nossa parte. Que não sejamos negligentes, mas que possamos ser ministros, como foi o apóstolo Paulo, seguindo o exemplo do grande ministro que foi Jesus Cristo. O próximo parágrafo, em seguida ao que eu li, que é privilégio dos vigias, vai falar a respeito não só agora da grande responsabilidade que impende sobre você, mas também sobre o grande privilégio. Como ministro de Deus, você apenas não tem obrigações, mas você tem alguns privilégios. Vou usar como a palavra direitos. Olha o parágrafo que ele diz. É privilégio dos vigias sobre os muros de Sião viver tão perto de Deus e ser de tal modo suscetíveis às impressões de seu espírito que Deus possa operar por meio deles, a fim de advertir do perigo a homens e mulheres e apontar-lhes o lugar de segurança. Você não somente impende sobre você uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio. A tua responsabilidade é salvar. O teu grande privilégio é ser tão próximo de Deus que Deus te use para salvar. Só há salvação se Deus estiver envolvido. E você, como ministro de Deus, Deus quer se envolver de tal modo com sua vida, que a sua vida também opere salvação na vida de seus semelhantes. E esse é o maior dos privilégios que nós temos diante de nós, nos aproximarmos de maneira tão profunda de Deus, que Deus se revele através de nossa vida, de nossa existência, que nós possamos estar vivendo, absorvendo deste grande privilégio de estar em comunhão íntima com Deus. Não tem ninguém que se aproxime tanto de Deus quanto um missionário, quanto alguém que está empenhado no ministério. E não tem ninguém que seja tão próximo de Deus que não seja levado ao ministério, que não seja levado à ação missionária. Os mais próximos são os que mais trabalham, os mais próximos são aqueles que estão envolvidos na obra, e não estou colocando isso com relação a quesito de obra, se você mais trabalha, mais próximo você é, mas é o sentido de que se você mais trabalha para Deus, mais próximo você estará buscando estar dele, senão o trabalho é em vão, senão o trabalho é vago, e se você está realmente próximo a Deus, não tem como você não levar uma vida de trabalho, não tem como sermos negligentes estando próximos a Deus, e isso nos diz muito sobre nossa realidade. A nossa negligência só acontece porque nós estamos afastados de Deus ainda, nós só somos negligentes, nós só temos o coração
indiferente às coisas, porque ainda nós não somos realmente convertidos ao Senhor. Quando isso acontecer, não vai haver indiferença em nosso coração. O nosso coração vai pulsar de acordo com o pulsar do coração de Deus. Que Deus possa, por sua graça e bondade, realizar isso em nossa vida. Que Deus possa, por sua misericórdia, transformar o nosso coração. Continue a leitura, no mesmo parágrafo. Fielmente devem adverti-los de inevitável resultado da transgressão e devem fielmente salvaguardar os interesses da igreja. Em tempo algum devem eles relaxar sua vigilância. Sua obra requer o exercício de cada habilidade. Como sons de trombeta, sua voz deve fazer-se ouvir e nunca deixar soar uma nota confusa ou hesitante. Nem devem trabalhar pelo salário, mas porque não podem agir de outra maneira, pois sentem que há uma condenação sobre eles se deixarem de pregar o Evangelho. Você, ministro de Deus, tem um privilégio sobre você, uma responsabilidade sobre você e também uma condenação sobre você, se você deixar de pregar o Evangelho, se você deixar de viver os princípios que conduzem as pessoas à salvação. Que esse conjunto de coisas nos coloque em rendição completa a Deus. Não tem como nós analisarmos todas essas coisas e não nos rendermos completamente ao Senhor. Nós temos um alto privilégio, nós temos uma grande responsabilidade e nós temos também uma inevitável condenação, se nós não andarmos em conformidade com todas essas coisas. Pense, então, passe a enxergar neste momento a grande responsabilidade, o peso de todas essas coisas que impendem sobre o seu coração. E isso não deve te levar à frustração e à angústia. Não, isso deve te levar em sujeição a Deus. Isso deve te levar a uma unidade tão grande com Deus que você veja isso se cumprindo em sua vida. E isso sentiu Paulo. Só foi por sentir todas essas coisas que nós encontramos aí o ministério de Paulo, sendo esse ministério tão profícuo, sendo esse ministério tão abrangente, porque não há nenhum momento em que Paulo ele vivia para si, e não vivendo para si, vivendo para a obra, entendendo esse grande privilégio, responsabilidade que impendia sobre ele estava disposto a encarar qualquer desafio, seja lá qual fosse. No capítulo 11 de 2 Coríntios, que nós também lemos essa manhã, falando a respeito do ministério de Paulo, a partir do verso 23, vai dizer o seguinte: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de mortes, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei nisto, no que diz respeito à minha fraqueza. Entendendo tal grande responsabilidade, privilégio e condenação, não há um outro modo de viver, só há este modo de viver, vivendo como Paulo viveu, vivendo independente das circunstâncias, em frio, nudez, em apedrejamento, em sendo espancado, com fome, sendo perseguido, se afligindo pela obra de Deus. É esse o meio que nós temos a viver, porque esse foi o meio também que Jesus Cristo viveu.
Nós não encontramos no ministério de Cristo momentos de folga, momentos de onde ele não estivesse envolvido com a obra de salvação. Não, todo o momento era para a salvação. E se nós entendermos isso, nós agiremos como Paulo e como Jesus Cristo, que foi o grande exemplo de Paulo. Agindo assim, nós não perceberemos a realidade dura dessas coisas. Será que é duro um apedrejamento? Com certeza. Imagine o sofrimento, a dor. Será que é duro passar dias de fome? Com certeza. De frio, de naufrágio, de perseguição, de trabalhar para a edificação da igreja e, quando se ausentar, ver a igreja se corrompendo? É uma obra dura a ser realizada. Mas quando se entende que isso faz parte do pacote do pastor, se aceita. Há um parágrafo que começa assim: o pastor que é co-obreiro de Cristo tem um profundo senso da santidade de sua obra e das labutas e sacrifícios requeridos para executá-la com êxito. Ele não planeja seu próprio bem-estar ou conveniência. Esquece-se de si mesmo. Na busca da ovelha perdida, não percebe que está cansado, não percebe que está com frio, não percebe que está com fome, porque ele tem apenas um objetivo diante de si: a salvação do perdido. Que nós possamos ser esses pastores. Pastores que esquecem-se de si mesmo, que nem percebem que estão sendo apedrejados, nem percebem que estão com fome, nem percebem que estão machucados. Por quê? Porque só olham para a ovelha perdida, só olham para a ovelha sofrendo, e o sofrimento das ovelhas sobrepuja o seu sofrimento. Que nós possamos viver com tal alto objetivo e foco na vida. Pensa que foco a uma pessoa, um ministro que vive dessa maneira, que se esqueceu tanto de si, que ao ver a fome do outro, se esquece que também está com fome. Há uma frase que eu gosto muito, que diz assim: aquilo que você foca, expande. Quando nós estivermos com a vista focando em alguma coisa, aquele será o interesse absorvente da nossa existência. Agora, quando você não se mantém focado nas coisas, o perdido, a obra de salvação não se torna grande. Se você perde o foco, fica desorientado, em um momento ou outro você vai negligenciar a obra de salvar a ovelha perdida. Que nós possamos manter o foco, e aquilo em que nós focarmos vai expandir. Se nós focarmos na salvação da ovelha perdida, é a ovelha perdida que será resgatada através de nossos trabalhos. Que isso possa ser visto dentro do meu ministério e do seu ministério. E diante de tudo isso, talvez você, amigo de casa, fique olhando a respeito com essa responsabilidade e pense: eita, essa mensagem é lá para os obreiros da escola de profetas, são para os pastores, mas pense que, como servo do Senhor, tendo sido chamado por Deus, você também é um missionário, porque Deus te fez um chamado discípulo do Senhor, e todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Então, a obra de salvar o perdido, toda essa responsabilidade que nós estamos lendo aqui na palavra, é responsabilidade minha e responsabilidade sua também, que aceitou a salvação de Deus. Que nós possamos viver diante de tão grande responsabilidade e sermos motivados também por tão grande privilégio. Privilégio de estar mais próximos de Deus. E não há um privilégio maior do que esse. Esse é o maior privilégio, com certeza, de todos. Convido você a encontrar um próximo parágrafo que começa assim: o que ensina a palavra precisa. O que ensina a palavra precisa, ele próprio, viver em consciente e contínua comunhão com Deus, através do quê? Pela oração e estudo de sua palavra, pois nela está a fonte de sua força. Meu companheiro missionário,
você que é instrutor da Bíblia, você tem que ter uma comunhão com Deus, e a sua comunhão com Deus, ela tem que ser dentro de 2 requisitos trabalhados aqui: consciente e contínua. Não pode ser uma comunhão esporádica, em momento em que você se enche de Deus em um dia, e aí passa uma semana sem buscar a Deus, e aí na próxima semana você está sentindo fome de Deus novamente, aí você busca a Deus, encontra a Deus e passa de novo mais 2 semanas sem buscar a Deus de verdade. Não é assim que é a vida do obreiro. Tem que ser uma comunhão contínua. Nós temos que sentir necessidade de Deus todos os dias, independente do quanto você tenha provado de Deus no dia anterior. Nós temos que viver em contínua comunhão com Deus e em consciente comunhão com Deus. Você não pode ser levado à comunhão com Deus somente quando as circunstâncias te apresentam. Talvez você vai para um local onde inspira a comunhão e ali você é impactado. Não deve acontecer somente assim. Você tem que ter uma comunhão consciente, seja em um lugar oportuno, um lugar onde não é tão oportuno, mas a comunhão é baseada no seu interesse em buscar a Deus. É uma comunhão consciente, não é uma comunhão circunstancial. Que eu e você possamos viver esta comunhão. Uma comunhão através da decisão: Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. O Senhor pôs esse desejo em mim. Me ajude, Senhor. E então nós estaremos respondendo ao alto privilégio de nos mantermos mais próximos do Senhor. Que grande oportunidade temos nós como obreiros de Deus. Grande oportunidade. Com isso, fique extremamente alegre, motivado, porque Deus te dá uma grande responsabilidade. E para que também o inimigo não te oprima, para que o inimigo também não tenha êxito em sua vida. Porque houve um parágrafo aqui no capítulo de hoje, que começa assim: o engodo de Satanás é usado com mais êxito contra os que se sentem deprimidos. Quando o desencorajamento procura derrotar o pastor, expõe a ele perante Deus suas necessidades. Não viva deprimido. Viva motivado. Viva com entusiasmo. Você tem não só uma responsabilidade, mas um privilégio. Deus quer te levar a uma experiência mais profunda de comunhão com Ele. Que isso te motive, que isso seja a sua dose de ânimo diária. Deus quer ter um encontro mais profundo comigo hoje. Quando você acordar, pense que como obreiro de Deus, Deus tem um grande desejo de se comunicar com você naquele momento. E você aproveite e isso te anime, mesmo em face das perseguições, das dificuldades. Que as dificuldades, as perseguições que são inevitáveis na vida do ministro de Deus, não venha te desanimar, mas venha te levar em maior sujeição a Deus. Que nós possamos viver como contemplando aquilo que é invisível. No mesmo parágrafo, o final dele vai dizer assim: é pelo contemplar aquele que é invisível que se obtém a força e o vigor do Espírito, e é quebrado o poder das coisas terrenas sobre a mente e o caráter. Que Deus possa nos dar realmente esse grande privilégio de nos associarmos com o invisível. Convido você a encontrar um outro parágrafo que diz assim: alguns que trabalham no ministério deixaram de alcançar sucesso porque não dedicaram interesse total à obra do Senhor. Não devem os pastores abrigar outros interesses, além da grande obra de conduzir pessoas ao Salvador. Então, quando é que nós olhamos a grande responsabilidade que nós temos diante de nós, de vários obreiros, e você vê alguns obreiros bem-sucedidos e talvez você não se sinta tendo sucesso, que foi a palavra que o estudo encontrou. Isso se dá por quê? Porque o interesse que está sendo aplicado na obra está dividido. Alguém que aplique todo o coração na obra vai ter
sucesso, vai alcançar o objetivo, que eu e você possamos ter sucesso. O sucesso aqui na obra de Deus é não deixar-se se encantar com outras coisas, não colocar o foco em outras coisas, mas manter apenas um interesse. Quando nós tivermos apenas um interesse, seremos bem-sucedidos, teremos sucesso. Que Deus possa nos ajudarmos, então. Nós que temos uma visão tão estreita das coisas, a gente se associa à obra de Deus, aceita o chamado de Deus, mas às vezes a gente se distrai com coisas tão pequenas, coisas tão fúteis e passageiras, que parece que a gente não está entendendo o grande privilégio que é estar unido a Deus. Não há nada maior do que a obra de Deus, e às vezes a gente se distrai por besteira, a gente se distrai por coisas, por bobagens, que Deus possa nos livrar disso, que a nossa visão seja uma visão correta. Tendo a visão correta, nós vamos entender, nós vamos sentir o mesmo que Paulo sentiu, porque Jesus colocou em seu coração, porque era isso que Jesus sentia. Olha o parágrafo, começa. As experiências do apóstolo Paulo metade desse parágrafo vai dizer assim: o coração de Paulo ardia em amor pelos pecadores, e ele punha todas as suas energias na obra da salvação. Uma frase impressionante agora: jamais houve obreiro mais perseverante e abnegado. Por isso que a vida de Paulo, a gente vem estudando há vários dias e a gente fica impressionado, porque não houve um obreiro com a vida mais impressionante que a de Paulo. Por quê? Porque o coração dele todo estava inflamado, ardendo em desejo de salvar o perdido. O interesse dele inteiro era aplicado nessas coisas. Você não encontra nenhum relato de Paulo, dele envolvido no ministério, preocupado com coisinhas aqui, coisinhas ali, não. Parece que Paulo só tem um alvo diante de si. E não apenas parece, mas era. Paulo só tinha um objetivo diante de si. Era a salvação das pessoas que ele entrava em contato. Seu coração ardia de desejo por isso. E que o nosso coração possa arder diante disso. E agora eu gostaria de ler algo com você, esperando que o seu coração arda também com essa realidade. Encontre um parágrafo que fez o meu coração arder neste momento, e que possa arder em seu coração, e que nós, por fim, sejamos levados a ter o coração ardendo de salvação pelos perdidos. O parágrafo que começa assim: nada existe mais precioso à vista de Deus que seus ministros, os quais vão aos lugares desolados da terra, para semear as sementes da verdade, na esperança da colheita. Ninguém, a não ser Cristo, pode medir o empenho de seus servos ao saírem em busca dos perdidos. Ele lhes outorga seu Espírito, e por seus esforços as pessoas serão tiradas do pecado para a justiça. Que seu coração seja preenchido com essa realidade nesta manhã. Você é o que Deus tem de mais precioso nesta terra. A igreja de Deus é a menina de seus olhos. Não há nada em que Deus se detenha mais do que em sua igreja e em seus obreiros. E você, obreiro de Deus, entenda que neste momento Deus está velando por sua vida. Deus está vendo suas dificuldades. As frustrações que você passa não passam desapercebidas diante de Deus. Todas as suas faltas que você tem ainda na vida, que te impedem de chegar a tudo isso que nós lemos nessa manhã, não estão alheios diante de Deus também não. Deus está observando neste momento as angústias que você tem, as preocupações que você tem em se achar-se incapaz para tão grande obra. E Ele tem o coração então ardendo de desejo de te ajudar, de te dar forças, de conceder-lhe o Espírito Santo para que você possa sair e salvar o perdido. Que isso possa te alegrar nesse dia.
Deus te observa com profundo interesse. Deus está observando cada luta, cada angústia e será responsável também por cada vitória. Que nós possamos colocar diante do Senhor todo o interesse, toda a nossa vida, todo o empenho de nosso coração, seja para isso, porque Deus fez tão grandes coisas por nós. Imagine que nós falamos a respeito da obra do obreiro e falamos, nossa, olha que responsabilidade, olha o foco que tem que ter, é tudo tão grande. Mas foi isso que Jesus Cristo fez por você, por sua vida. Jesus fez tudo isso. O maior sacrifício foi Ele que fez. O maior foco é Ele que teve, focando você, focando em sua vida. Ele esqueceu que tinha fome, focando em sua vida. Ele esqueceu que estava com frio, focando em sua vida. Ele esqueceu de todo o sofrimento. Tendo feito tudo isso por você, Ele espera que você faça tudo isso pelo próximo, porque Ele espera se revelar através de sua existência. Ele espera que você seja um Cristo andando na rua. Ele espera que você manifeste todos os seus atributos. E pense quão insultante é a Deus quando nós, diante de tão grande responsabilidade, não vivemos de acordo com isso. Há um parágrafo que começa assim: para a conversão de um só pecador, o ministro deve empenhar ao máximo suas energias. Quanto de suas energias? Todas. Tudo que você tem que ser usado para salvar quantos pecadores? Um só. Você encontrou alguém que precisa ser salvo? Toda a sua vida deve ser empenhada na salvação daquele. Avança um pouquinho nesse parágrafo, a metade dele vai dizer assim: e se Cristo deixou as 99 ovelhas para que pudesse buscar e salvar a única que havia se extraviado, podemos nós ser justificados fazendo menos? Não constitui o negligenciar trabalhar como Cristo trabalhou, sacrificar como Ele sacrificou, a traição de sagradas verdades, um insulto a Deus? Quando diante de tão grande amor manifestado pela salvação de minha vida e de sua vida, nós negligenciamos, nós somos indiferentes, nós não estamos dispostos a sacrificar-nos para salvar as pessoas, nós estamos insultando a Deus. Que nós não venhamos a ser um insulto a Deus, que nós possamos responder a tão grande amor manifestado por nossa vida. O coração do verdadeiro ministro está cheio do intenso desejo de salvar. São gastos o tempo e a força, e nenhum penoso esforço é evitado, pois outros precisam ouvir as verdades que trouxeram ao seu próprio coração tamanha alegria, paz e satisfação. O Espírito de Cristo repousa sobre ele. Ele se preocupa com os perdidos, como quem deve dar conta deles. Com os olhos fixos na cruz do Calvário, contemplando o Salvador suspenso, confiando em sua graça, crendo que Ele estará com ele até o fim, como sua proteção, sua fortaleza, sua eficiência, ele trabalha para Deus, com rogos e convites, misturados com a segurança do amor de Deus, ele busca conquistar almas para Jesus, e no céu é contado entre os que são chamados, eleitos e fiéis. Que esse possa ser a minha realidade, que essa possa ser a sua realidade, que nós possamos ser motivados por esse zelo, por esse amor, por esse interesse, e que nós possamos, como Paulo, no capítulo 12, no verso 15, o seguinte: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Que nós possamos estar pronto para nos gastarmos e deixarmos ser gastos. Que a nossa vida possa encontrar o grande objetivo da existência humana: representar a Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para representar a sua imagem. Que neste mundo de pecado e de incertezas, você possa representar o caráter de Cristo. E esse caráter será representado vivendo em conformidade com a lei que Cristo viveu, a lei do serviço. Que nós possamos ser servos de Deus e servos de todos. Que Deus nos abençoe. Convido você a ficar de joelhos neste momento para buscarmos de Deus mais consagração
e firme decisão ao propósito que Ele pôs em nosso coração. Senhor nosso Deus, que preciosas palavras nós podemos ler essa madrugada. Tão profundas, Pai, falando a respeito da nossa responsabilidade. Mas isso não vai se tornar real se nós apenas escutarmos, ficarmos emocionados e não passarmos a buscar o Senhor para vivermos isso. Senhor, nós não queremos apenas vislumbrar isso, ficando extremamente maravilhados, pensando, que maravilha, o apóstolo Paulo viveu como Jesus Cristo. Que nós não venhamos nos contentar com isso, que nós venhamos buscar vivermos também como Jesus Cristo. E o que foi visto, a excelência que foi vista no ministério de Paulo, possa ser visto também em nosso ministério. Senhor, nós somos tão falhos, estamos tão longe de sermos parecidos, mesmo do apóstolo Paulo, quem dirá do Senhor. Mas que nós possamos ser fortalecidos neste momento por Teu Santo Espírito. O Senhor que nos olha, nos observa com terno amor e grande interesse, fortaleça a nossa vida, Pai. Fortaleça nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar a termos um único foco na vida. Que o nosso foco não seja distraído por outras coisas. Qualquer outra coisa, Pai, em comparação com Tua obra, é de pequena importância. Que nós possamos estarmos focados na salvação da ovelha que está perdida. E que o nosso coração venha arder nesse interesse. E que, vislumbrando a salvação do perdido, nós possamos nos esquecer de nós mesmos. Que, olhando para a fome que nosso irmão está sentindo, possamos esquecer que nós também temos necessidades de comida. Que, olhando para a nudez de nosso irmão, possamos nos esquecer também que nós também temos necessidade de roupas. E nós bem sabemos que, se o Senhor concedeu aos passarinhos e às flores do campo o alimento e as vestes, muito mais o Senhor dará isso para cada um de nós. Que nós possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Sua justiça, e deixar que as outras coisas o Senhor nos acrescente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui, na realidade da escola, nas atividades, e que Deus abençoe você também, meu irmão, que na realidade talvez do seu emprego, do lar, da escola, que você possa ser um representante de Cristo no dia de hoje. Que Deus lhe conceda seu espírito, em nome de Jesus. Amém.